Bom dia, igreja. Graça e paz do nosso Senhor Jesus estejam convosco. Amém? Queridos, hoje nós vamos folhear um pouquinho a Bíblia. Então eu peço que, se você tiver a tua Bíblia digital e o pessoal do lado não tiver, encoste com essa pessoa, porque hoje nós vamos folhear alguns versículos da Bíblia para a gente entender hoje sobre uma das mensagens centrais do Evangelho, que é a justificação pela fé. Amém? Então, gostaria que você abrisse a Bíblia de vocês no livro de Romanos, capítulo 1. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1. Depois nós vamos ler o capítulo 3, alguns versículos, depois o capítulo 5. Amém? Mas antes de iniciar a nossa exposição da Bíblia, eu queria saber quem nos visita, nos dá o privilégio da sua visita pela primeira vez na nossa igreja. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo, meu querido. Oh, glória. Amém. Seja bem-vindo, meu querido. Deus abençoe a tua vida. Saiba que você está no melhor lugar que você poderia estar nessa manhã, que é na casa do Senhor. E pela segunda, terceira ou quarta vez, quem nos visita? Amém, todos de casa, glória a Deus. O pessoal vai levar, da equipe vai levar um presentinho para vocês, e aí preencha ali para que a gente possa se comunicar com vocês, orar, e estar acompanhando em comunhão vocês, amém? Glória a Deus. Queridos, vamos ler carta de São Paulo, à igreja de Roma, no capítulo 1, versículo 16 e 17. Se a tua versão for a Almeida, revista e atualizada, vai ser bem parecido com a minha. Se você tiver uma outra versão, pode dar alguma diferencinha ali de palavras, mas a intenção do autor, da tradução, é a mesma, tá? Então, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 vai dizer assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém, glória a Deus. Romanos capítulo 3, nós vamos ler no versículo 21 ao 27. Romanos capítulo 3, do versículo 21 ao 27. Amém? Mas agora a justiça de Deus se manifestou, sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Paulo está dizendo, a justiça de Deus se revelou, mas não é algo novo, porque os profetas e a lei já testemunhavam dessa justiça. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, ou como se ele se ofereceu como propiciação, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Assim, onde há um motivo para orgulho, foi excluído. Por qual? Lei? Das obras? Não, mas pela fé. Amém? Agora nós vamos lá para o capítulo 5 de Romanos. Vamos folhear essa Bíblia, gente. Vamos tirar todo o pó da Bíblia lá. Capítulo 5, versículo 1 e 2. Olha que maravilhosa essa mensagem. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Vamos orar?
Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, a Tua palavra é santa, é viva, é eficaz, é mais cortante que uma espada de dois gumes a ponto de dividir a alma e o espírito, ó Deus. Senhor, a Tua palavra é verdade, ó Deus. Diante da verdade da Tua palavra, que todo o joelho se dobre, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que a Sua palavra venha, Pai, transformar o nosso coração, que a Tua palavra venha falar à nossa alma, que a Tua palavra venha, Pai, mudar o nosso entendimento. O versículo falado hoje de manhã foi que nós tenhamos uma transformação da nossa mente, para que possamos oferecer nosso corpo como sacrifício vivo. E a Tua palavra é que traz essa transformação, Senhor. Senhor, que a Tua palavra, Pai, venha, Deus, transformar a nossa vida. E se há alguma coisa em nossa vida que não está de acordo com a Tua palavra, que nós sejamos transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O justo viverá pela fé. É o Evangelho, é a mensagem do Evangelho que nos traz paz com Deus. É a mais sublime mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. O justo viverá pela fé. E nessa epístola de carta aos Romanos, quando Paulo escreveu para a igreja de Roma, Paulo ainda não tinha visitado Roma. Ele estava na sua terceira viagem missionária, ele estava na igreja de Corinto, ele já tinha conquistado toda aquela região para Cristo, abrido igreja em toda aquela região ali de Jerusalém até a Grécia, mas ele não tinha ido a Roma. E a intenção de Paulo era ir para a Espanha pregar esse evangelho. E para isso Paulo enviou a carta aos romanos como se fosse o currículo dele. Paulo enviou essa carta porque a igreja não conhecia ele queria ir para a Espanha, e por isso ele precisava mandar o seu currículo, dizer quem que ele era, dizer qual que era a sua teologia, no que ele cria, e dizer para aquela igreja qual eram as intenções dele. Então essa carta ela tem a doutrina, a teologia de Paulo. É conhecida como o Evangelho segundo Paulo, é a carta aos Romanos. É a carta mais completa do Novo Testamento. Porque ela tem a doutrina, ela tem a pastoral, ela tem a nossa transformação através do Espírito Santo. Então Paulo ele se empenhou em escrever como se fosse o seu currículo para aquela igreja, para que a igreja o recebesse bem e ele pudesse ali da igreja ter mantimentos para ir até a Espanha e pregar o evangelho aos confins do mundo, como Jesus falou no Ide, que até ali era um mundo conhecido. Nessa carta, o apóstolo ele vai expor a sua sistemática de fé, os princípios fundamentais do cristianismo, desde a queda, a redenção e como o crente deve viver. Foi por meio dessa carta, gente, ela foi tão influente, essa mensagem ela foi tão influente na história da igreja, que foi por meio dessa epístola que Agostinho de Hipona, um dos mais notáveis teólogos da história, antes um homem devasso, sua mãe orando por ele durante 30 anos para a sua conversão, ele narra sua conversão através de uma porção da carta aos Romanos. Ele vai narrar assim, dizendo ele, então de repente eu vi uma voz infantil vindo da casa da vizinha. Era uma voz cantando repetidamente, toma e lê, toma e lê. Levei-me de intermédio, interpretando aquilo como um chamado divino. Corri até onde estava o livro das Escrituras, abri e o li. O primeiro trecho que veio aos meus olhos, que encontraram dizendo, nada de orgias e bebedeiras, nada de impudicícias e dissoluções, nada de contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não cuideis da carne e suas concupiscências. Romanos 13, 14 e 15. Agostinho diz que naquele instante eu senti que Deus arrancava as correntes que me prendiam à vida mundana. A paz invadiu a minha alma e compreendi que minha conversão agora era irreversível. E foi através de Agostinho que Calvino bebeu, Lutero bebeu e todos os teólogos até hoje bebem, e a igreja bebe, da teologia de Agostinho de Hipona. Esse texto poderia ser pregado agora no carnaval, né? Está bem casadinho ali. Ninguém está falando desse texto no carnaval.
Foi também através da carta aos Romanos que, atormentado pela culpa do pecado, Lutero alcançou o refrigério para a sua alma. Em Romanos 1,17, que acabamos de ler, o justo viverá pela fé. Ali ele se converteu e com sua conversão nós tivemos a reforma protestante. E nós estamos aqui hoje porque o justo viverá pela fé. A Epístola dos Romanos nos apresenta uma revelação surpreendente e que muitos ainda não compreenderam. Deus é justo. Aí você pode me dizer, nossa, isso é bom, uau, Deus é justo. Eu digo para você, gente, isso é aterrorizante. Isso deve causar terror às nossas almas. Porque como pode um Deus justo permitir que eu, injusto, culpado, impuro e pecador, chegue à sua presença, santa, sublime, pura, incomparável, imaculada, gloriosa, eterna, incorruptível, majestosa, perfeita, inviolável, sagrada e justa presença de Deus. Deus é santo. E a santidade de Deus não permite que o pecado se aproxime dele. Em Isaías 64:6, o profeta vai dizer, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Ele está dizendo, gente, mesmo que a gente tente fazer o bem, mesmo que a gente faça bem, mesmo que a gente tente ser bonzinho, diante de Deus, sem Cristo, é como se fosse trapo de imundícia. E naquela época era um pano bem sujo, que não vou comentar, mas é um pano bem sujo. Bem sujo. E ninguém queria. Mas logo depois, em Romanos, nós temos a mais sublime revelação de todos os tempos. O justo viverá pela fé. Pela fé podemos nos tornar justos diante de um Deus santo, através da nossa fé em Jesus Cristo. E podemos agora ter acesso à sua presença gloriosa, majestosa, sublime e perfeita. Já parou para pensar e refletir na seriedade e na profundidade dessa mensagem? O justo viverá pela fé. Spurgeon já dizia, gente, nós estamos naquela época, ele já dizia da nossa época, nós vamos viver um tempo que um dia será necessário um microscópio para encontrar um grão de evangelho em dezenas de sermões, onde as mensagens mais egocêntricas que já existiu tomou conta dos púlpitos. Jesus hoje é um garçom. Só peça, não precisa fazer nada, só peça para Jesus, ele é teu garçom, ele vai te servir. Profetas que adivinham CPF, profetas que dizem, o anjo me falou que você vai ter um livramento aqui, um livramento ali. O povo fica hipnotizado, o povo bate palma, o povo fica o povo fica extasiado com essas mensagens de adivinhação nos púlpitos. Achando que isso vem de Deus. O evangelho do ter, do preciso, da ganância, do descontentamento. Irmão, tudo que você tem hoje não serve para nada. Você tem que ter mais, mais, mais. E aquela ansiedade, aquele desejo de ter mais repetidamente, faz com que nós vivemos um evangelho vazio, sem entender que o justo viverá pela fé. Filipenses 3,19 vai dizer assim, que o fim desses que estão pregando a mensagem que não é evangelho, o fim deles é perdição. O Deus deles é o seu ventre, e a glória deles está na sua vergonha, visto que só pensam nas coisas terrenas. Voltemos ao evangelho puro, onde a graça do Senhor nos basta. E o Cristo é o centro de tudo. Precisamos ser como os bereanos, como diz Lucas em Atos 17. Eles examinavam o que o apóstolo Paulo dizia, indo lá nas Escrituras para ver se realmente o que Paulo está pregando condiz com o que está escrito. Aí Lucas vai dizer, os nobres irmãos da Bereia, sejamos uma igreja bereana. Mas como que Paulo fez para chegar no topo do Himalaia da revelação divina, onde, gente, Deus revelou para ele que o justo viverá pela fé. Como que ele fez para chegar nessa mensagem de justiça de Deus? Então Paulo ele vai precisar
se apresentar, como eu falei, à igreja de Roma. Primeiro, para ele se apresentar, note que não há orgulho na carta dele. Ele se apresenta dizendo assim no versículo 1, eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o Evangelho de Deus. Ele está dizendo, eu sou Paulo, eu sou doulos. Doulos é aquele servo que pertencia a um senhor e foi comprado por outro. Paulo está dizendo, eu sou Paulo, eu fui comprado. Alguém me comprou do outro senhor que eu servia. Eu servia a Satanás, eu servia ao pecado. Hoje eu sou Paulo, servo de Jesus, comprado por Jesus para anunciar esse evangelho. E no capítulo 3 ele vai dizer que evangelho que é esse? É o evangelho acerca do Filho de Deus que ressuscitou dos mortos com poder. Quando você coloca no teu currículo o que você faz, Paulo diz quem você é, o que você faz, Paulo vai falar, eu sou um servo comprado e o que eu faço é pregar o evangelho. O evangelho de quem? Do Filho de Deus que ressuscitou dos mortos com poder. E no versículo 16 e 17 que nós lemos, Paulo vai dizer, esse evangelho é o evangelho da graça, onde o justo vai viver pela fé, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todos. O evangelho é a justiça de Deus, é onde nós pregamos um Deus justo, santo, incorruptível. E a partir do versículo 18 da carta de Romanos, a gente vai ver Paulo dizendo que qual que é esse evangelho? É o evangelho da ira de Deus, que é derramado sobre toda a humanidade, porque o homem detém a verdade com impiedade e injustiça. E ele vai discorrer uma série de degradação moral, onde ele diz que o ser humano é idólatra, adora aves, répteis, homens. Depois vai dizer que o ser humano ele é amante de si mesmo. Vai dizer que o ser humano está numa degradação moral. Até o final do capítulo 1 da carta aos Romanos, Paulo está dizendo que a justiça de Deus ela é derramada sobre todos. E aí nós perguntamos, nossa, mas como que Deus derrama sua justiça? Paulo vai dizer, porque Deus se afastou deles. Qual que é a pior coisa que Deus pode fazer? Qual que é o pior ato de justiça que Deus pode fazer para a humanidade hoje? É quando Deus diz para você, viva conforme você queira. Viva de acordo com o que você quiser fazer. Viva por aquilo que você quer, pelos teus desejos. Aí o ser humano é um ser degradante. Ele vai se degradando, egoísta, corrupto, imoral, mentiroso. E assim é uma ladeira abaixo. É o que Paulo vai dizer em Romanos 1. E em Romanos 2, Paulo vai pegar o canhão dele e dizer, e você que também se acha o justo, você também, que faz essas coisas, pratica essas coisas, a ira de Deus também está sobre você. E vai dizer no Romanos capítulo 2, como que também aquele que se acha o justo, aquele que sai para fora e tenta, e não entendeu que é Deus que nos justifica, ele se pode auto-justificar. Aí Paulo vai dizer, você também está debaixo da ira de Deus. E aí o judeu, no capítulo 3, ali no final do capítulo 2 para o 3, vai dizer, o judeu vai falar, tá certo, Paulo, esses gentios aí são tudo pecador, esses caras são tudo errado. E Paulo, e você também, que Deus revelou a lei para você, Deus revelou, deu os profetas para vocês, deu a palavra para vocês, vocês tiveram tudo que Deus, de melhor que Deus poderia dar, Deus manteve vocês um povo minúsculo. E Paulo diz, nós, porque Paulo era judeu, nós, um povo minúsculo, Deus manteve até aqui, vocês dizem que não se deve fazer e fazem coisas piores. Vocês também estão debaixo da ira de Deus, e Paulo vai dizer no capítulo 3, 23, sabe de uma coisa? Todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3,10 vai dizer, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Eclesiastes 7,20, na verdade, não há um justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. Tiago 4, versículo 4. Portanto, qualquer um que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Guarde bem essa palavra. Quem quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Provérbios 17:15, aqui está o problema. O que justifica o ímpio e o que condena o justo são ambos abomináveis ao Senhor. Aquele que justifica o ímpio e que condena o justo,
é abominável para Deus. Eu pergunto, como que um Deus justo vai justificar um ímpio como eu? Agora nós entramos na bifurcação. O que fazer agora? Como que vamos sair dessa enrascada? Como que um Deus justo vai justificar o ímpio, sendo que isso é abominação para ele? O justo viverá pela fé em alguém que pagou a dívida. Em Romanos nós temos 3 verdades, muito mais, mas vou citar 3 verdades sobre essa justificação pela fé. Primeiro, no versículo 16 e 17, a justificação pela fé é a doutrina central do Evangelho. Note que o verdadeiro Evangelho só é pregado plenamente quando conduz a pessoa à consciência de sua condição pecaminosa e de sua necessidade de justificação em Cristo. Qualquer mensagem que omita isso é uma mensagem motivacional, autoajusta, moralista ou até inspiradora, mas não é o Evangelho que tem poder para salvar. Qualquer mensagem que se pregue através de Cristo, e não pregue como Cristo que nos justifica perante Deus, não é evangelho. É autoajuda, é motivacional, o que vocês quiserem colocar. Sem essa consciência, as pessoas não podem reconhecer sua necessidade de um Salvador. Como é que eu vou dizer para a pessoa que ela precisa ser salva? Ela vai olhar para ela: Salvador o quê? Eu sou um cara legal? Eu sou o Senhor cara legal. Procura no YouTube esse vídeo. O Senhor cara legal. Nos discipulados sempre eu coloco esse vídeo. O Senhor cara legal é o mais fantástico que tem. Não faz mal para ninguém, o cachorro lhe agrada, não pisa na formiga. Cara, é super legal. Mas quando ele faz um autoexame da sua condição perante Deus, ele vai ver que não é um cara legal. Como eu sempre digo, como é que o pintor faz para descobrir os defeitos da parede? Ele se aproxima da luz. Ele coloca uma lâmpada na parede e ele vai vendo os defeitos da parede. Assim somos nós. Se você falar, pô, você precisa de Jesus, o cara fala: não preciso. Eu oro em casa, eu estou bem com Deus. Pode ter certeza que você já pegou o barquinho e está bem afastado da margem. Ele está longe da luz, ele não consegue ver um Deus santo e um ser pecador, que precisa de Jesus para te levar. Não, sou um cara legal. Sem essa consciência, as pessoas não conseguem reconhecer a necessidade de um Salvador. João Batista, Jesus e os apóstolos sempre chamavam as pessoas ao arrependimento, pois esse é o primeiro passo para a salvação. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Quando Jesus começou o seu ministério, a primeira mensagem dele foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Entenda que Deus foi ofendido pelos nossos pecados. O nosso pecado principal ali, foi questionar que nós temos um Deus verdadeiro e santo. Quando a serpente diz para Eva: será mesmo que Deus disse isso? E Eva acreditou na serpente e não acreditou no que Deus disse. O que Eva está dizendo? Não, esse Deus deve ter mentido. Não deve ser verdade o que ele falou ali. E aí a gente vai para a palavra de Deus, onde a palavra de Deus nos dá orientação, como ele deu para Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona levou aquilo como uma palavra de Deus, como uma verdade, ou tenta obedecer aquilo, faz de tudo para obedecer aquilo. E muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e a palavra diz: não adultere, não minta, não seja enganador, não roube, não furte, não mate. E nós olhamos: será que é desse jeito mesmo? Nós precisamos de alguém que nos justifique perante Deus. Segundo ponto, segunda verdade que eu quero dizer para vocês: a justificação é graça. Mas não foi de graça, foi pago um alto preço pela justificação. Romanos do 24 ao 28 vai dizer assim:
Sendo, pois, justificados gratuitamente pela graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório. Se pegasse fogo e quisessem destruir todas as Bíblias do mundo, e falassem para mim, Everton, qual livro você salvaria da Bíblia? Eu falaria, salvaria Romanos. Tá, Everton, agora querem destruir tudo, só pode salvar um capítulo de Romanos. Eu falaria, eu quero salvar o capítulo 3. Everton, estão destruindo tudo, só pode salvar uma palavra da Bíblia. Qual palavra você salvaria? Eu colocaria, propiciação. Você só entende a obra da justificação se você entender o significado dessa palavra, propiciação. E o que é a propiciação? Lá em Levíticos, versículo 14, 15 e 16, Moisés ele vai tratar dessa questão de como que o povo judeu fez para não ser destruído até a vinda de Cristo. Grave essa palavra, propiciação. E como que era feito, como que Deus ordenou fazer aquele ritual? A palavra propiciação, ela tem o significado de apaziguar, de conter, de trazer a paz a algo. Alguém que está vindo com ira, com toda a ira, e daqui a pouco ele vai se apaziguar. Ele passou pelo processo de propiciação. E o propiciatório era a tampa da Arca da Aliança. Todos já sabem o que era a Arca da Aliança. Na Arca da Aliança se guardava a tábua dos 10 mandamentos, o maná e a vara de Arão. E ali nos Santos dos Santos, na tenda, tinha um lugar chamado Santo dos Santos, onde Deus se manifestava para o povo judeu, mas somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar naquele lugar, quando o sumo sacerdote passasse pela propiciação também. Então, como que era feito? O sangue do animal perfeito era aspergido sobre o sumo sacerdote, para o sumo sacerdote poder entrar no Santo dos Santos. Quando fala que o véu se rasgou, ele está dizendo, entrar naquela presença de Deus era proibido, a não ser pelo sumo sacerdote no Antigo Testamento, depois dele passar pela purificação. Tanto que na veste do sumo sacerdote tinham sinos, que se ele tivesse em pecado e entrasse no Santo dos Santos e aqueles sinos não tocassem mais, eles puxavam o sumo sacerdote para fora, porque ele tinha que passar pelo esse processo de purificação, para ele entrar na presença de Deus uma vez por ano, que eles chamam de Yom Kippur, e fazer a propiciação pelo povo judeu, pelo povo dele, e também isso refletia na humanidade, que Deus não destruiu a humanidade até então, aspergindo o sangue daquele animal sobre a tampa do propiciatório, fazendo o processo de propiciação, que acalmava a ira de Deus. Logo, quando o João Batista está pregando, e ele vê Jesus batizando, e vê Jesus passando, ele olha para Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Porque o João Batista sabia que o sangue daquele Cordeiro ia ser o processo de propiciação dos nossos pecados, uma vez só feita, que vai valer para toda a eternidade. E quem está debaixo desse sangue da propiciação está justificado diante de Deus. Gente, se tem mensagem mais poderosa, maior e mais gloriosa que essa, eu desconheço. Por isso que mensagem de evangelho que se vê nas mídias hoje, para mim, não faz diferença na minha vida. Eu não caio nesse conto dessas pessoas pregando isso, porque a mensagem de Deus é, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, uma vez só por todas, para toda a eternidade. E Paulo vai continuar dizendo que por meio da fé, pelo sangue, para a demonstração da sua justiça, que na paciência de Deus, Deus deixou de punir os nossos pecados. Quer dizer, quem não está debaixo dessa propiciação, que às vezes nós olhamos, nossa, olha lá a pessoa prosperando, e vê imagens, e vê aquela pessoa postando, e pensa, nossa, aquela pessoa está prosperando. Essa pessoa, ela está passando a ira de Deus no cartão dela. Uma hora vai ser cobrado todos os pecados dela, se ela não tiver em Jesus Cristo e não se converter e não se arrepender. Então deixa postar, não tenha inveja, não fique dizendo no teu coração, como o salmista falava, olhe lá meus inimigos prosperando, como meus inimigos estão fortes. Deus está falando, calma meu querido, vocês estão debaixo da minha propiciação, vocês estão debaixo da minha graça, é pela fé.
E vai dizer que Deus não puniu para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja o justo e também justificador daqueles que têm fé em Jesus. Deus é o justo e o justificador. O que ele quer dizer com isso? É ele mesmo que ele é o justo, que vai justificar nós que não somos justos, para nós podermos entrar na presença de Deus. A nossa justificação foi selada pelo sacrifício supremo de Cristo, que suportou inenarráveis sofrimentos no Calvário. Ele enfrentou humilhação, crueldade, escárnio, impiedoso, uma dor física e emocional avassaladora. Quando eu estou na ceia, quando a gente está fazendo a ceia, me vem na cabeça aquela imagem dos soldados colocando a coroa em Jesus, aquele sangue desce na face de Jesus, Jesus não consegue enxergar nada, eles vendam Jesus e eles batem na cara de Jesus e falam, agora profetiza quem te bateu. Olha o processo, não foi, é graça, mas não foi de graça. Olha o processo, olha o escárnio. Seu corpo foi ferido, dilacerado e transpassado pelos cravos, enquanto o peso dos pecados da humanidade esmagava a sua alma inocente. O Filho de Deus foi coroado com espinhos e perfuraram a sua fonte, açoitaram sem misericórdia e obrigado a carregar a cruz pesada até o Gólgota. Entre gritos de zombaria e olhares de desprezo, ele provou o cálice amargo do abandono, sentindo a solidão cortante e o desprezo dos homens. No auge da sua angústia, da sua carne lacerada, sangrou abundantemente, e seu clamor ecoou aos céus enquanto entregava o seu espírito. Consumado o ato supremo de amor e rendição. Levar nossos pecados foi o mais alto e o ato mais cruel que poderíamos fazer com Jesus. O fato de Jesus, santo, Deus com Deus, na eternidade com Deus, ter se feito homem, descido à terra, para levar os nossos pecados, foi a maior crueldade que um ser humano poderia fazer com Jesus. E ele fez isso por amor, resgate, para que se cumprisse a justiça de Deus. Depois do pecado, só nos restava a morte eterna. Com o pecado, o mundo todo foi afetado, o cosmos. Tudo que você pode imaginar foi afetado pelo pecado. Mas aí você me pergunta, mas Everton, todas as pessoas do mundo deveriam ser destruídas. A Bíblia diz que a terra produz abrolhos. Toda a criação de Deus, ela foi afetada pelo pecado. Ela tirou de ordem, o pecado tirou de ordem. O pecado afrontou um Deus santo. Aí você diz, mas Everton, é justo só um homem morrer por tudo isso que Deus criou? Aí, como diz Paul Washer, que esse pensamento é dele, e ele tem toda a razão quando ele diz, gente, esse homem vale mais do que tudo que foi criado. Só esse homem poderia salvar tudo que foi criado, porque, como diz João, tudo foi feito por ele e através dele. E sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. João chegou numa condição de que ele queria explicar Jesus, que ele falou, sabe uma coisa, gente? Jesus é tudo e pronto. Essa é a mensagem do Evangelho. E a justificação é um ato, como a gente fala, jurídico, florense. A justificação não é algo que você vai alcançando, hoje eu fui justificado um pouco, hoje um pouco. Não, uma vez justificado, justificado para sempre, porque é um ato jurídico. É como se você fosse declarado, não, você é declarado inocente perante Deus. Você tem acesso à presença de Deus. Quando a gente recebe a justificação, a gente recebe uma vez por todas. E nisso, a gente se apega nessa verdade, não porque eu fiz alguma coisa, não porque algo veio de mim, mas porque veio dele, veio da cruz. E quando eu duvido da minha salvação, quando eu tenho dúvidas da minha salvação, eu não estou duvidando de mim, eu estou duvidando do que Cristo fez na cruz. Então por que eu tenho certeza da minha salvação? Porque eu creio que a obra da cruz foi perfeita,
E não depende, e nunca dependeu de mim, mas só dependeu de Cristo. É por isso que eu creio, eu tenho certeza da minha salvação. Porque é Cristo quem me justifica perante Deus. Não é algo que eu faço, não vem de mim. Veio somente de Cristo. Se dependesse de mim, amanhã eu acho que eu perderia de novo, daqui a pouco de novo, depois de novo. Eu vivia bambaleando na salvação. Deus ia ter que ter uma borracha lá. Everton hoje está salvo, amanhã não. Hoje está, amanhã não. Mas não depende de nós. É Cristo. E quando alguém pregar qualquer coisa, qualquer mensagem que falar de Cristo, que não seja do modo mais sublime, poderoso, entronizado, rejeite. Porque é esse Cristo que nos justifica, é esse Cristo que nos salva. É esse Cristo que levou os nossos pecados. E hoje Deus olha para o Leandro e fala: Leandro, esse sangue derramado sobre você te justifica. E não é porque você é um cara legal. Porque ele é um cara legal, gente. O cara legal é o Leandro, eu gosto dele. Mas é o sangue de Cristo que te justifica. Amém? Romanos 8:1 vai dizer: o selo dessa justificação é que nós não andamos mais segundo a carne, mas nós andamos segundo o Espírito. E aí nós precisamos de um encontro pessoal. Nós precisamos ter uma experiência pessoal com o dono da justificação, com aquele que nos justifica. Gente, nós precisamos nascer de novo. Quando a irmã leu Romanos 12:1, a metanoia, que Paulo fala, nós precisamos de uma mudança de mente. Nós precisamos mudar, é quando nós nos convertemos. E quando nós olhamos o mundo agora, não é mais nada que nós olhamos, tudo agora tem Cristo. Nós vemos Cristo em tudo. Nós nos movemos, nós andamos, nós respiramos. Nós teremos uma eternidade por conta de Cristo. E é o Espírito Santo que faz essa transformação. É Ele que testifica, é Ele que sela, é Ele que nos dá essa certeza. E a última verdade que eu quero compartilhar com vocês está lá em Romanos 5. Depois dessa obra redentora que nós lemos que o justo viverá pela fé. Nós já vimos que Jesus foi a propiciação, Ele nos trouxe a justificação, Ele nos justifica. Nós chamamos isso de doutrina da imputação. Deus imputou sobre Cristo os nossos pecados. Depois nós temos a doutrina da substituição. Cristo nos substituiu na cruz, porque essa cruz era nossa. Aí Cristo substituiu nós no julgamento de Deus. Cristo foi julgado no nosso lugar. Agora, em Romanos 5, nós lemos que nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus, antes inimigos de Deus. Porque aquele que ama ao mundo é inimigo de Deus, diz Tiago. Antes nós éramos inimigos, agora nós temos paz com Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós temos acesso a Deus. Muito melhor que qualquer mensagem de autoajuda, coach, de quem revela sonhos, ou qualquer mensagem que venha massagear nosso ego, é saber que nós temos paz com Deus. Você já imaginou como ser inimigo de Deus, gente? Aí a pessoa fala assim, né? Ele não sabe o que está falando, só Deus pode me julgar. Eu penso, gente, olha o que Deus fez com Jesus, imagine o que vai fazer com esse miserável. Aí você fala, você precisa de Jesus, mas por quê? Eu sou um cara legal, só Deus pode me julgar. Eu falo, gente, você não tem noção do que você está falando. Você está passando no cartão uma dívida que você não pode pagar. Já pensou? Ter paz com Deus, imagine ter Deus como inimigo. Todos os pecados da humanidade é como se fosse comprado no crédito da paciência de Deus, como nós lemos. Ter paz com Deus é ser reconciliado com Deus, é ter a certeza de salvação, a vida transformada, descansar na soberania de Deus.
Ter paz com Deus é viver a eternidade desde já, é estar firmado na rocha, sem culpa, sem condenação, e viver na graça, glória a Deus. Não tem mensagem melhor e maior do que essa. Gente, esqueça. É viver na rocha, sem culpa, sem condenação. É uma vida eterna de gratidão. Gratidão pelo que Jesus fez por nós. E aí Paulo vai dizer em Romanos 2, 5:2, que ele vai dizer assim: por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Todo mundo aqui hoje vai sair firme nessa graça, firme nessa rocha, amém? E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quer dizer, a partir de já, que nós recebemos essa mensagem, mesmo em meio às dificuldades, nós podemos ter alegria e esperança, porque sabemos que Jesus voltará em glória. Essa esperança nos fortalece a viver com fé, paciência e perseverança, pois sabemos que nossa recompensa está em Cristo. Eu não preciso ficar olhando para quem posta foto em rede social, que está ostentando. A minha esperança, a minha recompensa está em Jesus. Paulo nos convida a não só acreditar nessa promessa, mas nos alegrar ativamente, pois essa esperança não falha. Ele voltará em glória e nós nos gloriamos nessa glória, porque a nossa glória é ver Jesus voltar em glória. Essa é a nossa glória, é nisso que nos gloriamos. O restante é supérfluo, o restante vai passar. Esse mundo vai passar, nada é teu. Mas a esperança na glória da ressurreição, na glória da volta de Jesus, quando estivermos com Ele na eternidade, é essa glória que nos dá esperança. O pessoal do louvor pode subir? Concluindo. Essa é a mensagem mais sublime que alguém pode ouvir. A justificação pela fé em Cristo representa a maior revelação do Novo Testamento. E Paulo morreu por essa mensagem, foi perseguido por essa mensagem, apedrejado por essa mensagem, e a cabeça dele foi cortada por conta dessa mensagem. É o próprio Deus reconciliando-se com a humanidade, aquele que foi ofendido. Quando a gente ofende alguém, é eu que tenho que ir lá pedir desculpa. A mensagem do Evangelho é: eu ofendi a Deus e é Deus que está vindo se reconciliar comigo. Aquele que foi ofendido entregou a sua vida para restaurar a nossa comunhão com Deus. Diferentemente, gente, de todas as outras religiões, onde o ser humano precisa fazer um sacrifício a Deus, ser cristão é a mais completa de todas, é a melhor de todas, porque ser cristão é o Deus que se sacrifica por mim. Aonde que você encontra qualquer filosofia, qualquer religião, aonde um Deus se sacrifica pela sua criatura? E melhor de tudo, o que vai diferenciar a nossa religião, o cristianismo, viver por essa fé, viver por esse justo que nos justifica, porque Ele é justo e justificador, aquele que nos resgatou, aquele que nos transformou, é saber que antes nós tínhamos a natureza do porquinho. Qual que é a natureza do porquinho, gente? É gostar da lama, é da sujeira. Jesus vai lá, tira nós da sujeira, como fez com o Leandro, dá um banho de sangue na gente, muda a nossa natureza de porquinho para ovelha, coloca a gente no rebanho dele, e o melhor de tudo, põe o seu Espírito para habitar em nós, o Deus que habita em cada um que crê naquele que o justifica o ímpio. Se há mensagem maior, mais profunda, mais impactante que essa, eu desconheço. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Fale com Deus. Fale: Senhor, até agora, Jesus, eu vivi sem saber disso. Quão miserável eu sou. Oh, Deus,
Quão miserável eu sou, Pai. Que obra, Deus. Que resgate. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos, a Deus, pela justificação, ó Pai. Te agradecemos porque agora nós temos acesso. Nós somos justificados, o seu sangue nos redime, Deus, de toda a culpa, de todo o pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, obrigado, ó Deus, obrigado pelo seu Filho que desceu, nos resgatou. Deus, o culto é para Ti, ó Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor é para Ti, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que cada um que esteve aqui essa manhã, ó Deus, guarde no seu coração a certeza da salvação na obra de Cristo. Não pelo que eu fiz ou deixo de fazer, mas pelo que Cristo fez e está consumado. E eu creio nessa verdade porque a sua palavra diz, a sua palavra está ali, a sua palavra está me falando ao meu coração e o Espírito Santo testifica dessa verdade. Senhor, derrama do teu Espírito Santo a cada um da sua igreja, cada um que está aqui, saia daqui hoje cheio do Espírito Santo, cheio do amor de Deus, sabendo que essa mensagem é a mensagem da reconciliação, é a mensagem da restauração. Senhor, em nome de Jesus, que essa mensagem chegue aos nossos familiares, que nós sejamos um canal para anunciar essa verdade a todos aqueles que nos cercam. Senhor, nós queremos, ó Pai, que todos aqueles que nós amamos vivam em paz com o Senhor, ó Deus. E nós queremos ter essa paz que excede todo o entendimento, e sabemos que essa paz só vem de Ti, ó Deus. Que o mundo saiba, que as nações saibam, que todo aquele saiba, ó Deus, que toda a humanidade saiba que somente o Senhor Jesus traz paz com Deus. Ele é a nossa paz que excede todo entendimento, toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao nome de Jesus. Amém, amém, amém.